Hoje a gente vai falar o que? Implantação do nosso projeto, né? Como é que tem que ser feito o passo a passo da implantação do nosso projeto. Por quê? Tem muita dúvida ainda em cima disso daí. E hoje a gente vai falar mais na prática, um passo a passo, como é que você faz essa implantação. De repente você não tem esse conhecimento e vai saber agora como que vai fazer, tá certo? Então vale a pena prestar atenção, até porque, como eu disse, o meu compromisso é com quem está ao vivo comigo. Então eu entrego 150% do que eu preparei nesse momento ao vivo. Não vai ficar salvo, tá certo? Então aproveita esse momento aí para você fazer algumas anotações. No final a gente tem um momento de perguntas, se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Beleza? Vamos lá. Então, considerando que a parte burocrática de regularização já tenha sido feita ou iniciada, a gente parte para o quê? Para colocar a mão na massa, parte para a prática, de implantar o projeto, de colocar os tanques na água, deixar tudo pronto para poder receber os alevinos, os peixes, tá certo? Então, com certeza, né, a gente já definiu essa área, imaginando que a gente já tenha definido a área específica, né, e vários pontos são levados em consideração para essa área específica. Lembrando alguns aqui, é o que? A gente tem duas situações para a gente implantar peixe em tanque-rede. Ou ele vai ser em grandes reservatórios, ou ele vai ser em pequenas represas dentro das propriedades particulares, grandes lagos, alguma coisa dentro dessas propriedades particulares. Ou vai ser, então, num local onde você tem a dominialidade, né, o domínio daquela água ali. Ela ou vai ser do Estado ou vai ser da União, ou ela vai ser dentro da sua própria propriedade. Então a gente tem duas situações diferentes para serem implantadas. Se for em águas de domínio do Estado ou de domínio da União, a gente precisa de quê, Paulo? Pelo menos 10 metros de profundidade naquela área, na cota mínima de operação daquele reservatório, se ele for um reservatório de hidrelétrica. Então, no mínimo daquele lugar, no mínimo de operação daquela hidrelétrica, se ele tiver pelo menos 10 metros de profundidade, dependendo da altura útil do nosso tanque-rede também, 10 metros de profundidade é o ideal para a gente poder fazer a implantação. Se forem em represas, em lagoas, dentro de propriedades particulares, pelo menos 4 metros de profundidade, tá certo? Dependendo também da altura útil do seu tanque-rede. Por que isso? Porque a gente tem que ver, na verdade, a altura, a diferença, né, entre o fundo do tanque-rede e o fundo do seu local de implantação. Para lagoas, represas dentro de propriedades particulares, a gente tem que ter pelo menos 2 metros de profundidade, respeitando densidade de estocagem, respeitando capacidade de suporte, é todo feito um estudo, né? Então estou passando aqui as dicas principais dentro dessa parte de profundidade. Lá no reservatório, na hidrelétrica, alguma coisa assim, do fundo do seu tanque para o fundo dela, no reservatório, você tem que ter aí pelo menos de 6 a 8 metros de diferença. Tá certo? Por quê? Por conta que você produz dejeto, tem um pouco de sobra de ração, junta muito peixe ali. Essa área de diluição de tudo que é produzido de matéria orgânica ali, diluição dos metabólitos, ela tem que respeitar essa questão da profundidade, tá certo? Outra coisa é o quê? Quando for reservatórios, lagoas, aquela coisa toda assim, de águas de domínio do Estado ou da União, preocupar com o quê? A proteção contra ventos dominantes. A gente sabe que nesses grandes reservatórios pode acontecer ventos muito fortes, marolas muito fortes. E aí toda a estrutura sua do tanque-rede ela tem que ser muito resistente a isso. O seu sistema de apoitamento, a gente vai falar um pouquinho para frente, ele tem que ser resistente a isso. Por quê? Porque senão carrega tudo, vai levar tudo e aí vai dar um problema muito grande para você, tá certo? Se possível também com uma renovação de água próxima. Então, quando eu vou fazer um estudo de viabilidade produtiva num reservatório, num lago, alguma coisa assim, o que eu vou olhar? Vou olhar, então, profundidade, que eu já falei, ventos predominantes, de onde que está vindo essas correntes predominantes, e é interessante a gente ter alguém que conheça essa questão lá na área, algum morador, algum funcionário da fazenda, ou ali próximo, né, algum distrito, alguma comunidade ali, que entenda realmente como que isso pode acontecer, tá certo? E aí tem que também a renovação de água. Se naquele local que eu estou visitando tiver algum córrego, algum riacho, algum ribeirão que está desaguando ali no curso principal, né, que a gente sabe que essas barragens, essas represas, são feitas normalmente nos cursos principais dos rios. Mas normalmente tem aqueles rios, aqueles riachos, aqueles ribeirões que chegam para poder fazer desaguar nesse corpo principal. Então se eu consigo encontrar um local com profundidade adequada, protegido de ventos predominantes e que tenha um córrego ou um riacho chegando ali para melhorar a minha renovação de água lá dentro,
Maravilhoso, eu tenho que trabalhar com isso daí. Paulo, e se for, por exemplo, em lagoas, em represas dentro de propriedade particular, algo menor? Então aí tem o quê? Pode ser também uma barragem, uma represa feita, né, em cima de algum córrego, algum riacho, alguma coisa, seja ela natural ou seja ela artificial. Às vezes questão de nascente. Também, tem 2, 3 nascentes que desaguam aqui nesse laguinho, nessa represa, tudo. Então a gente verifica isso daí também para poder levar em consideração na hora de implantar os tanques rede, tá certo? Outra coisa é o quê? Já falei, né? A gente está reprisando aqui. Longe, né, se for água de domínio do Estado, da União, longe de cidades, né, de esgoto de cidade, esgoto industrial, área de lavoura que pode prejudicar a qualidade da minha água. Se o meu animal vive dentro da água, qualquer coisa que interferir na qualidade daquela água é prejudicial para a minha produção. Então eu tenho que levar isso em consideração na hora de implantação. E se for numa represa, né, dentro de uma área particular, também área de lavouras, a gente tem... normalmente essas represas ou lagos naturais, eles ficam na parte mais baixa das propriedades, e nas partes mais altas é comum a gente encontrar muita lavoura, e lavouras tem um sinônimo de quê? De defensivo agrícola, e defensivo agrícola em grande quantidade não é interessante para a nossa produção de peixes, tá certo? Pode prejudicar a qualidade da água. E aí você tem que trabalhar com aquela questão de curvas de nível, né, para reduzir questão de enxurrada ali, ou impedir que isso chegue lá em grande quantidade. Mas o defensivo agrícola, ele já é diluído, e aí se estiver chovendo, a enxurrada vai diluir mais ainda. Não interessa, você está trabalhando com um indivíduo vivo lá dentro, você tem que prezar pela produção de peixes também, senão você não deveria nem ter começado a produzir os peixes naquele local, se você achar que pode ser levado de qualquer forma, ok? Seguindo aqui, o que a gente tem? Evitar áreas de paliteiros, né? De repente baixou o nível do lago, do reservatório, eu já falei isso aqui, aquelas árvores que ficam ali, que não foram totalmente decompostas, então os tanques às vezes param lá em cima, ficam presos, prejudica, essas galhas elas conseguem às vezes até rasgar uma costura de tanque-rede, dependendo da maneira, da força, da resistência que está tendo naquele local, tá certo? Acesso, pessoal, acesso é uma coisa muito importante quando a gente está montando, quando a gente está implantando o nosso tanque-rede. Não é só a área ser muito boa, não. O acesso àquela área ele tem que ser interessante. Por quê? Porque eu vou ter aporte de insumos. Vai chegar alevinos, vai chegar ração, vai chegar equipamentos, vai chegar, os próprios tanques rede tem que chegar lá. Então imagina se eu tenho lá 150 km de estrada de chão, e estrada de chão em condições terríveis, que acabou o período de chuva, por exemplo, só passa caminhão traçado, tem que ter um trator para ajudar a passar, isso aí prejudica a minha produção. Agora, se eu tiver condição de rodar aí 20, 30 quilômetros, às vezes, aí, em condições favoráveis, né, em condição de uma estrada, um acesso bacana, facilita muito mais o meu aporte de insumos. E da mesma forma vai facilitar o quê? O escoamento da minha produção. Se você vai vender para um frigorífico, o frigorífico vai te ligar e vai falar assim: Paulo, como é que está a estrada aí? Rapaz, aqui é 150 km de estrada, mas estrada ruim, pensa numa estrada ruim, mas pode vir aqui que o preço está bom. O cara vai pensar 2 vezes: caramba, eu estou a 300 km dele, 150 de asfalto, mais 150 de estrada ruim. Eu não vou lá nem a pau, nem se ele baixar o preço desse peixe, eu não vou lá buscar esse peixe dele. Por quê? Porque vai dar problema, pode dar muito trabalho, pode quebrar um caminhão e às vezes ele demorar tanto para poder conseguir o socorro, que ele não vai buscar sua produção. Então a gente tem que ter esse olhar técnico, esse feeling, para entender se aquela área ela pode ser até muito boa, mas se ela tiver um acesso que não seja tão bacana, pode inviabilizar a sua produção de peixes em tanques rede. Então não adianta de nada você ter uma área maravilhosa, incrível, perfeita, aquela coisa que dá para você produzir bastante lá assim, se não tem como chegar a ração, se não tem como chegar a alevinos e se não tem como escoar a sua produção. Então não é só aquela área, é como você chega naquela área também que vai fazer a diferença na hora que você estiver seguindo, montando, preparando, planejando a sua produção de peixes em tanques rede.
Hoje estou fazendo a live aqui da fazenda, diretamente da fazenda aqui, né? Produtor aqui, então por isso que tem, ó, ração aqui, ó, vocês estão vendo? Tá cheio de ração aqui, tem uma televisão aqui onde a gente faz algumas palestras para os funcionários aqui, dá uns treinamentos também, passa vários cursos aqui, o pessoal assiste e é muito bacana aqui esse escritório aqui, a gente fazer essa live daqui. Vamos seguindo aqui então. Naturalmente, a estrutura flutuante dos tanques-rede, as fileiras de tanques-rede, elas exercem, né, resistência às correntes de água, né? E quanto maior for essa corrente atuante, mais resistência a estrutura vai fazer. Então, formam aquelas famosas barrigas na corda que a gente chama, né? Então, assim, a corda está assim, ela forma uma barriga, dependendo do jeito que essa corrente de água está passando lá. E aí, mais importante ainda, vai ser toda a sua estrutura de ancoragem ou apoitamento para segurar toda essa estrutura, todo esse trabalho que você está fazendo. Tudo isso que você está montando lá. Então você tem que identificar, a área é muito boa, excelente, mas tem uma corrente de água muito forte, de repente, né, está fazendo uma tensão muito forte ali. Então escolher regiões mais calmas, onde tem essa renovação de água, é muito importante para você reduzir riscos de danos à estrutura de criação, tá certo? Lembrando que o tanque-rede é uma estrutura flutuante, ele foi feito para flutuar. Então assim, você vai permanecer ele ali naquele local, a sua estrutura vai estar toda fixa lá. A gente tem que respeitar níveis de variação do reservatório. Normalmente em represas em propriedades particulares não tem tanto movimento assim. Tem um pouco da movimentação de vento, mas você consegue fazer esse trabalho de forma diferente, não tem tanta variação no nível da água, tá certo? E aí você consegue manter isso aí da forma correta. Vamos lá, vamos seguindo aqui. A fixação ou o apoitamento também vou dividir entre duas partes, que é o que? Grandes lagos, grandes reservatórios e represas dentro de propriedades particulares. Em grandes lagos, como é que a gente pode fazer isso aí? De duas formas, na verdade até de três formas. Primeira, a gente pode ter poitas nas duas extremidades da nossa corda, né? Então imaginando aqui, vamos fazer aqui mesmo. Se eu tenho aqui a minha linha de tanques-rede, eu posso ter poita nessa ponta e nessa ponta. E talvez poitas no meio também, no centro, dependendo do tamanho da minha linha de tanque-rede, da fileira de tanque-rede e do tamanho desses tanques-rede. Às vezes só ter as poitas nas pontas dessa extremidade é muito perigoso, é muito arriscado por conta da tensão, da resistência, ventos, corrente de água, aquela coisa toda. Então a gente tem que ficar esperto com isso daí, tá certo? Ter muita atenção, isso é muita atenção mesmo. A gente tem isso aí para segurar a estrutura no lugar onde ela tem que estar. Porque se uma estrutura de 10, de 20, de 30 tanques roda, isso daí, dependendo do jeito, do vendaval que dá, isso aí pode ser encontrado muito longe, ou você pode perder toda a produção sua que está lá dentro se esses tanques, por conta de estourar tambores, de flutuadores, essa coisa toda, sair, estourar, você perder isso daí, eles afundarem, né? Tenho exemplos de cliente que já me procurou, desesperado: Paulo, o que eu faço? O que aconteceu? Lá na minha produção perdi 60 toneladas de peixe. Como assim? Os tambores, deu um vento lá, o nível subiu, a minha poita rodou, rebentou corda, o tanque afundou e eu perdi 10 tanques lá, cada tanque aí com 6 toneladas, perdi 60 toneladas de peixe. Enfim, poderia ter sido evitado se toda essa parte aí que a gente está colocando aqui fizesse sentido e tivesse sido verificada antes, ok? Ou eu posso fazer o quê? Num lado, né, numa margem onde eu tenho acesso, eu posso colocar uma estaca de madeira, uma estaca de concreto. A corda sai daquela estaca e vai até lá na outra ponta, na outra extremidade, onde eu desço uma poita. Então um lado eu tenho estaca, outro lado eu tenho poita. Nessa fileira, nessa linha, eu faço a instalação dos meus tanques-rede, tá certo? Por que eu tenho que fazer isso quando é lagos, grandes lagos, reservatórios, né, de águas estaduais ou águas federais? Tráfego náutico. Então, se eu não posso atravessar, pegar um Três Marias, por exemplo, da vida, pegar uma Ilha Solteira da vida, atravessar uma corda, um cabo de aço de um lado no outro. Por quê? Porque tem embarcação que vai passar ali. Não é permitido isso para mim. Eu posso fazer dentro da minha área de produção, eu posso ter um lado na margem, um lado na poita, ou os dois lados na poita, ok? Isso eu posso fazer. Agora, atravessar, impedir o tráfego náutico, jamais.
Diferentemente da terceira forma, que eu vou explicar aqui agora para vocês, que acontece aonde? Nos lagos, nas represas particulares, dentro da sua própria fazenda. Dentro da sua fazenda, quem que vai navegar lá? É você. Quem que vai passar de barco lá? É você ou quem você permitir. Então, se você quiser atravessar a corda de um lado para o outro, fica à vontade, né? E até mais simples, porque normalmente nas represas o nível de variação da água ele é bem menor. Então você pode atravessar essa corda, coloca lá estaca, seja de madeira ou seja de concreto em cada margem, e aí você pode prender os seus tanques rede lá nessa corda dessa forma, tá certo? Ou no cabo de aço. Claro que você deixa um pouquinho sobrando em cada extremidade para acompanhar o nível dessa represa. Ah, mas varia muito pouco, é 1 metro, 2 metros no máximo. Beleza, deixa um pouquinho sobrando só. No caso de reservatório da União, águas estaduais, você tem que deixar um pouco mais de corda sobrando, desde que você saiba o comportamento daquele reservatório também, ok? Seguindo aqui então, isso é importante, né? Eu já falei em outras lives, eu já falei na maratona e vou falar aqui. Os tanques rede têm que ser instalados de forma perpendicular à corrente da água. E ainda é muito comum eu chegar num produtor, chegar num cliente, e chegar e olhar e ver que os tanques estão paralelos à corrente da água. Não é assim que funciona. Como eu expliquei num produtor que eu visitei há pouco tempo, a base da produção de peixe em tanque-rede é você aproveitar a água da melhor forma possível. Aquele recurso está disponível ali para você. Então você tem que aproveitar aquele recurso da melhor forma possível. Como que você aproveita aquele recurso da melhor forma possível? Instalando os tanques rede perpendiculares à corrente da água. Então imagina, se eu estou num local onde a corrente da água está passando assim, o meu tanque rede, a minha fileira de tanque, ela não pode ser assim. Ela tem que ser assim, porque todo o meu ciclo, o fluxo da água, ele vai passando nos tanques rede de forma perpendicular. Por quê? Ali naquela área do tanque rede, naquele quadradinho, ou naquele retângulo, ou naquele círculo, né, eu tenho uma alta concentração de peixes. Então eles vão consumir muito oxigênio daquela água e vão colocar dejetos ali. E a renovação dentro do tanque rede ela acontece muito rápida. Só que imagina o que? Se eu tenho a água passando assim, e eu tenho o meu primeiro tanque aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui na mesma fileira, a água passa aqui. Essa água, a hora que ela passou aqui dentro do tanque rede, eu já gastei o oxigênio dela e já colocou dejetos ali, incorporou matéria orgânica na água. Se ela não tem um espaço muito grande para isso decantar e ela renovar o oxigênio, a hora que ela entrar no segundo tanque rede aqui, essa água, imagina se aqui ela estava 100%, aqui ela já passou para 80%, a qualidade dela. Se eu tiver um terceiro tanque aqui na frente, 60%. Se eu tiver um quarto tanque aqui na frente, 40%. E assim sucessivamente. Então as fileiras de tanque rede, elas têm que ficar paralelas à corrente da água. Paulo, mas está estranho isso aí, como assim? Como que eu vou saber fazer isso aí tudo? E aí você vai ter que entender como é que é a corrente de água lá no seu local, na sua região. E o técnico, o seu responsável técnico, ele vai te passar isso daí. Como que vai ficar dispostos os tanques rede na sua área que você tem disponível, ok? Olha só, entre fileiras, vamos supor que eu tenho a primeira fileira aqui, a água está passando assim, ok? Entre fileiras, então, eu tenho um espaço de pelo menos 10 metros de distância. Pelo menos 10 metros de distância. Por quê? Se eu tenho 10 metros entre uma fileira e outra, e a corrente está assim, 10 metros é o que a pesquisa, o estudo já nos demonstrou, que é suficiente para decantar questão de dejetos, de matéria orgânica, de tudo que foi incorporado ali na água. 10 metros de distância, ok? E aí nesses 10 metros, o próprio movimento da marola, o movimento do vento, a superfície de contato da água com o ar atmosférico reoxigena aquela água, certo? Então é muito comum, dificilmente oxigênio em grandes massas de água, ele reduz ali para 6, para 4 miligramas por litro, dificilmente, é possível mas é difícil de acontecer, tá certo? Agora na mesma fileira, Paulo, então como é que é? Eu coloquei os tanques aqui paralelos, 10 metros de distância, a corrente é assim, mas e na mesma fileira, como é que eles têm que ser? Estou imaginando a fileira aqui, a distância entre um tanque e outro na mesma fileira tem que ser pelo menos o comprimento do tanque. Então se meu tanque ele tem 2 por 2, a distância entre um tanque e outro na mesma fileira vai ser de 2 metros. Se ele tem 3 por 3, vai ser de 3 metros. Paulo, e se ele tiver 4 por 2? Vai ser de 4 metros. Você vai usar o maior lado para ser a maior distância entre um tanque e outro. Beleza?
4 por 2, 4 metros. 4 por 4, 4 metros. 6 por 6, 6 metros. E assim por diante, a gente faz a nossa diferença, né, a nossa distância entre um tanque e outro dentro da mesma fileira, tá certo? Uma coisa que eu trago aqui para vocês também, que é uma dica prática que pode ser feita, é uma sugestão. Imagina que eu tenho a primeira fileira aqui e a segunda fileira aqui, elas estão paralelas, né? Então eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho tudo certinho, o mesmo trabalho de cordas, as poitas estão nos lugares perfeitos, tudo organizadinho. Então eu tenho o meu tanque aqui, eu tenho aqui meu tambor que segura lá na poita, eu tenho 2 metros, começa o meu tanque. Aqui da mesma forma, eu tenho o meu tambor que está na poita, eu tenho 2 metros, começaria o meu novo tanque. O que é que eu posso fazer? Eu posso deixar 1 metro e começar o tanque, ou eu deixo mais do que 2 metros para começar outro tanque. Por quê? De forma que eles não fiquem na mesma linha, aqui assim, ó. Então se a água está passando do primeiro tanque, está chegando aqui no segundo, que ela não fica na mesma linha. Por quê? Sugestão, porque se ele tiver um pouquinho para baixo, pode ser que essa água só vai chegar na minha próxima fileira de tanque. Ah, Paulo, mas aí você está querendo me dizer que 10 metros de distância vai sair retinho, e ele não pode estar aqui? É uma sugestão prática, é uma coisa que a gente costuma adotar na produção de peixes em tanques rede. Até porque depois de 1 ano, depois de 2 ciclos, 3 ciclos de produção talvez, 3 anos, você pode mudar essa posição dos tanques. Porque se o tanque está somente aqui embaixo dele é onde vai ficar, aqui nessa área, né, uma área aqui 4 a 5 vezes maior que a área que está ocupando o meu tanque rede, é a área dos metabólitos, onde ficou acumulado aquilo ali, a área de diluição que eu tenho. Se eu movimentar esse tanque 2 metros para lá ou 2 metros para cá, dentro da minha área permitida, eu consigo ter uma área de diluição muito maior, eu consigo ter uma parte, eu consigo melhorar a qualidade daquele ambiente. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é uma sugestão muito boa, que a gente costuma praticar. Ah, Paulo, mas às vezes isso aí melhora 1%, 2% só na minha qualidade da água. 2% que eu melhorar em um ciclo, daqui a 1 ano eu vou melhorar de novo 2% em outro ciclo, e aí eu consigo ter uma longevidade da minha atividade muito maior, ok? Paulo, posso produzir em plataformas? Você pode, desde que o seu corpo hídrico ele tenha qualidade de água, uma renovação de água excelente, para que não tenha essa questão de prejudicar a qualidade da água entre os tanques. Por quê? Na plataforma, os tanques vão ficar fixos, né? E os tanques vão ficar até mais próximos um do outro. Mas de forma que, se a renovação de água for muito bacana nessa plataforma, você tiver condição sim de manter essa estrutura rodando da melhor forma possível, pode ter certeza que você também é possível você produzir peixes na questão de plataforma, né? É só ter essa questão da análise da qualidade de água, verificar essa questão da qualidade de água. Ah, e aqueles grandes tanques, tanque de 20 por 20, que são estruturas modulares. Sim, a gente tem um tanque de 20 por 20, que pode acoplar com mais um de 20 por 20, que pode acoplar com mais um de 20 por 20, e você ter vários lotes aquilo ali. Só que aquilo ele tem que ser instalado numa área muito propícia àqueles lá. Normalmente eles são 20 por 20 por 5 metros de profundidade. Então você tem que ter ali pelo menos, e normalmente eles estão assim em locais com 20, com 30 metros de profundidade. Por quê? O que está passando de água, a renovação de água lá, ela tem que ser maior. E você diminui a densidade de estocagem. Lembre-se disso. Lembra que a gente já falou isso aqui. Quanto maior o meu tanque, menor eu vou ter que trabalhar na minha densidade de estocagem. Por quê? O tempo de renovação de água lá é muito menor do que um tanque menor. Num tanque de 2 por 2, a água renova, vamos supor, a cada 30 segundos. Num tanque de 20 por 20, a cada 30 minutos. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção. É claro que a gente, enquanto produtores de proteína aquática, a gente vai querer explorar ao máximo a capacidade produtiva que a gente tem, mas respeitando o bem-estar do animal também, tá certo? Finalizada a implantação, a gente colocou os tanques, está tudo pronto. O que a gente vai verificar? Se eu for fazer somente a engorda de alevinos, por exemplo, né, eu já vou receber os juvenis, então o que eu tenho que verificar? O meu comedouro, como é que ele vai estar instalado lá, se está tudo certo, se eu já defini como é que vai ser o comedouro, o tipo de comedouro que eu vou utilizar. Coloquei o comedouro lá, beleza, é só chegar os peixes lá, colocar e pronto, começar a minha produção. Outra coisa, eu tenho que estar com a ração pronta lá, entendeu? Não adianta eu chegar, pedir os alevinos vão chegar amanhã, e aí eu ligo hoje para o fornecedor de ração. Olha, eu preciso de 15 toneladas de ração aqui, porque meus peixes chegam amanhã.
o cara vai falar assim para mim, então você vai entrar na lista de espera, daqui 10 dias eu chego com o caminhão aí. Ah, mas meus peixes estão chegando amanhã. Você tinha que ter ligado então 15 dias atrás para a gente poder estar com a ração aí já, tá certo? Se você receber microalevinos, você vai ter que passar por um processo de recria. E a recria exige o quê? Berçário ou bolsão de alevinagem. Então isso já tem que estar instalado, colocado lá, revisado, né? Verificado toda essa questão para você receber os seus microalevinos, colocar lá, respeitando densidade de estocagem também, verificando questão de comedouro, se for preciso ou não, dependendo da ração que você for utilizar. Tudo isso tem que estar pronto para chegar os seus alevinos.